Queridos, nós temos compartilhado que está acontecendo simultaneamente aqui 2 séries na casa, onde o pastor Rafael tem ministrado a exposição à carta de Tiago, e eu tenho ministrado essa série em cima do livro do Richard Foster, Celebração das Disciplinas, onde de fato tem sido um resgate, de certa forma, um apelo e, como eu disse, um despertar de fato, não só para mim, mas para muitos irmãos, e eu louvo a Deus por causa disso. O propósito dessa série é de fato despertar, corrigir, encorajar, inspirar também cada irmão, cada cristão, com as práticas e também com as disciplinas espirituais num geral, como de fato uma disciplina. E a gente sabe como é difícil, né? Sermos disciplinados, né? Quem nunca pagou a mensalidade da academia e não foi? Ou foi só um dia, né? Quem nunca, né? Quem nunca se propôs a algo ali, não vou fazer sempre, e a gente, como é difícil. E aí, então, quando as disciplinas são espirituais, irmão do céu, a gente precisa da ajuda do Senhor, e isso que temos compartilhado, na verdade, até aqui, temos falado bastante, e falado e expressado que as disciplinas espirituais são um meio de graça, não é uma forma de obter favor de Deus, porque nós já temos o favor de Deus, amém, irmãos? Já somos abençoados. E o Richard Foster, ele deixa bem claro, afirmando que as disciplinas são um meio pelo qual Deus age em nós e nos transforma, como instrumento para essa graça de Deus nos transformar de maneira mais profunda. Quem pratica as disciplinas se coloca sob a ação do Espírito Santo. Quem está me ouvindo? E deixar claro que as disciplinas não são rituais para obter, para barganhar, mas nos coloca, a disciplina nos coloca num lugar de atuação da graça eficaz de Deus, que transcende a graça comum, uma graça que nos desenvolve como salvação, nos desenvolve em santificação. É como aquelas analogias que usamos do arado. Tem o sol, tem a chuva, tem tudo preparado, mas tem que arar a terra para jogar a semente. As disciplinas espirituais são esse arado que trabalha, que cavuca a terra. Ou as disciplinas espirituais são como as velas daquele barco que precisam ser erguidas, estiadas, para poder captar o vento. Você não merece o vento, você não comanda o vento, você só permite, né, ser direcionado com humildade e com disciplina. Obrigado. Então, meus irmãos, muitas coisas têm sido dito até aqui, algumas dessas mensagens temos gravados, e eu de fato louvo a Deus pelo que essa série tem feito em mim mesmo, e também pelos testemunhos que eu tenho ouvido dos irmãos, pessoas que têm me procurado, pessoas que quando eu encontro também têm relatado, e assim, coisas maravilhosas, de fato, restauração mesmo. E uma das coisas que a gente aprende no verdadeiro evangelho é que nós podemos e devemos, né, ser vulneráveis na nossa relação. Uma coisa é você ser sincero, outra coisa é você ser vulnerável, né? Sinceridade é dizer, ó, isso aqui é um telefone, isso aqui é um aparelho, ele é assim, 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 ele tem isso de memória, ele tem isso, aquilo. Vulnerabilidade é você tirar a senha e falar, tó, olha aí. É diferente. E nós entendemos, né, que essa vulnerabilidade faz parte da nossa vida comunitária, e nenhum líder, pastor, ninguém, absolutamente ninguém está isento disso. Então eu não tenho vergonha alguma de ser vulnerável e me expor e dizer que eu, antes dessa série, antes do Senhor ministrar e pregar em mim essa mensagem, antes de eu poder compartilhar ela, eu me encontrava assim como numa estrada escura, sabe,
um atalho que eu sei que não vai dar em lugar nenhum, de certa forma, porque me encontra, como eu disse na primeira mensagem, que eu me encontro na fase onde eu mais tenho crescido em entendimento, em ortodoxia, na doutrina, compreendido as Escrituras, estudado com mais veemência. Me encontro na minha melhor fase de conhecimento, mas também me peguei na minha pior fase de ociosidade, de preguiça, de inconstância, de indisciplina. Então eu louvo a Deus por, nunca nos deixar ir tão longe, sempre nos resgatar, sempre nos estender a mão, ainda que você talvez clame silenciosamente. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus de fato por tudo que tem acontecido. E como eu disse, é muita coisa para falar, mas que muitas dessas mensagens estão gravadas em áudio, e aí você procura a Bárbara aí para você ter acesso. Antes de extrair, essa mensagem, essa pregação, como eu disse, eu fui pregado por ela. E uma das minhas orações tem sido o quê? Senhor, desperta e nos desafia de novo. E que ao sermos desafiados, possamos vencer. Ao sermos desafiados, possamos romper, destruir, destronar os ídolos nos tronos que nós colocamos. Ídolos que estão camuflados. E aí está chamando de maturidade, a gente está chamando disso, aquilo. E quando vamos ver as nossas atitudes cada vez mais carnais e religiosas. Então, essas distrações, irmãos, que nós nos submetemos todos os dias, essas barreiras, esses ídolos, tem um propósito, tem um objetivo, que é o quê? Nos tirar do lugar principal. Que lugar principal é esse? O lugar onde nada mais importa. O lugar da melhor parte, lembra? A melhor parte. O lugar da melhor parte, o lugar onde é fonte de vida, é fonte de vida, é fonte de satisfação. Quantas pessoas têm o Senhor, recebeu o seu Espírito e se encontram insatisfeitos? Como assim? Esse lugar, o nome desse lugar chama-se presença. Então estamos sendo cada vez mais arrancados desse lugar, distraídos, atraídos, seduzidos e arrancados desse lugar da presença do Senhor, a presença de Deus, o lugar onde nada mais importa, o lugar onde o que é importante perde para o que é essencial, o lugar onde o peso que a gente sente encontra a leveza. Lugar onde a dor encontra a cura. E a gente sabe disso. Onde os barulhos e perturbações cessam e a gente encontra paz. E é uma paz que excede todo entendimento. Então temos, irmãos, os meios de graça para nos ajudar a se manter nesse lugar. Como eu disse, não como rituais, mas como relacionamento. E é assim que vamos avançando, crescendo, rompendo. Cada vez mais perto de Deus, cada vez você sabe mais de você. Amém, meus irmãos? Quem está feliz ainda? Então, a gente sabe, né? A gente tem falado aqui. E antes de ler o texto e entrar propriamente na mensagem, nós temos falado acerca do que o livro do Richard Foster pontua. Então nós estamos falando da oração, que é a segunda disciplina das disciplinas interiores. E eu sei que todo mundo aqui já sabe, né?
sobre essas divisões. Todo mundo está acompanhando o livro, não é verdade? Está todo mundo antenado aí, eu sei que estão. Né? Quer ver, por exemplo, qual que são as disciplinas interiores que a gente tem falado? Você sabe? Lembra? Meditação, oração, jejum. Isso aí. As disciplinas interiores. Todo mundo sabe, né, irmãos? Vou perguntar para outro aqui, quer ver? Rafael, as disciplinas exteriores. Exteriores, simplicidade e solitude. Simplicidade e solitude. Todo mundo sabe, não é verdade? Porque está todo mundo acompanhando o livro, não é? Hã? E as disciplinas comunitárias ou associadas. Missionário, Juliano, você sabe quais são as disciplinas comunitárias? Confissão, oração, orientação e celebração. Isso aí. Ou seja, a resposta que qualquer um aqui podia dar, não é verdade, irmãos? Porque está todo mundo acompanhando o livro. E a gente sabe que há um esforço da nossa parte. Porque a graça, ela não é oposta ao esforço. É ao mérito. Mas não ao esforço, a gente sempre tem falado isso. Então há um esforço da nossa parte, sim, meus irmãos, em buscar, aperfeiçoar, para romper. Amém? Tava brincando, eu combinei com eles, tá? Mas faz bem para você, amém, irmão? Faz bem para você. Acompanha, mas eu não tenho livro, compra, pede de presente. Eu até avisei alguns irmãos, tem disponível em áudio no Spotify. Pode ouvir o livro lá. E não tá ruim não, viu? Não é nem o Cid Moreira. É bem feitinha a narração lá. Nada contra o Cid Moreira também, mas é que... né? Então, meus irmãos, nós vamos hoje falar sobre a segunda parte da oração, que é a segunda disciplina que a gente tem falado aqui das interiores. Beleza? Então, domingo passado a gente falou uma parte, porque oração é um assunto que não tem fim, né? Então, o foco é realmente a oração como disciplina. Então, a gente dividiu em duas partes, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Antes, vamos ler o texto. Mateus capítulo 6, por favor. Mateus 6... verso 5 ao 15, é o texto que nós lemos também semana passada, retrasada, né? Na verdade. Mateus 6, meus irmãos, acha aí. Verso 5. É tão legal a gente voltar a ouvir o barulho da Bíblia, né? É tão bom. Olha só. Verso 5 então de Mateus 6. E quando orarem, não é se, né? Se orarem, não é se não, né, Jesus? Não, é quando. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Que recompensa? A dos homens. Eles queriam ser vistos pelos homens, então eles já receberam a recompensa dos homens. E é isso que eles vão ter somente. Mas ao orar, desculpa, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Por favor, por mais uma vez, fecha seus olhos, deixa eu orar por você agora. Querido Deus, Senhor, é com muito temor que eu reconheço a minha pequenez diante do Senhor, que de mim eu não tenho nada para entregar para essa comunidade, para esses irmãos. A palavra é do Senhor, a autoridade é do Senhor. Então eu peço em nome do seu Filho Jesus, que essa palavra ela encontre não só um repouso, mas ela entre verdadeiramente como uma espada no nosso interior e nos transforma nessa manhã. Possamos sair daqui não só melhores do que chegamos, mas de fato transformados, despertados, equipados para tudo aquilo que ainda está por vir nas nossas vidas, na nossa história. Ainda temos muito a percorrer. Então nos ajude, Senhor, nessa caminhada, nessa jornada, que possamos continuar com os olhos cheios de lágrimas, com o coração quebrantado e cada vez mais dependente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não me canso de perguntar, você está feliz, irmão? Queridos, semana passada, então, aliás, retrasada, né? A gente falou dessa parte vertical da oração. Você e Deus. Falamos e demos ênfase à questão da oração no secreto, da intimidade. Então abordamos, na verdade, 2 pontos, que foi, o primeiro era o que não é oração. Então nós falamos sobre isso. E depois esse apelo ao retorno, ao investimento do secreto, ao investimento de voltar para o quarto, né? Não literalmente, mas voltar para a intimidade com Deus, ser mais praticante nisso, num relacionamento íntimo com o Senhor. Então nós falamos que Jesus não apenas nos ensinou a orar, mas Ele nos levou no lugar onde a oração é ouvida. Jesus não apenas nos ensina, mas Ele nos leva lá, nesse lugar, no coração do Pai, onde as nossas orações são ouvidas. Então hoje nós vamos falar da oração no sentido horizontal e abordar outros 2 pontos, que é a oração em comunidade, a oração coletiva e também o presente do Evangelho para nós. Então vamos começar falando sobre a oração em comunidade. E nós vamos usar Jesus como exemplo dessa oração coletiva. O primeiro exemplo, na verdade, que a gente vai usar é Jesus. Não precisa abrir, o Isaac vai pôr aqui, mas se você for rápido aí, Lucas capítulo 9, verso 18 e 29. Lucas 9, do 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou um branco brilhante. Tá bom aqui. A gente vê Jesus sendo Deus encarnado, sendo o Senhor de tudo.
E nós temos ele como exemplo de alguém que chama as pessoas para orar. E ele leva essas pessoas para orar com ele. E essas pessoas, ao orar junto ali, contemplaram algo sobrenatural. Uma transfiguração. Uma parada surreal. Uma experiência, né? Eles foram abençoados por estarem ali, por terem ido orar junto com Jesus. Então, quando você ora, irmão, com as pessoas, você é abençoado. A oração coletiva tem esse poder. Somos abençoados quando oramos juntos. Você é beneficiado pela vida espiritual da pessoa que ora com você. É impressionante. Talvez você vai lembrar de testemunhos assim. De que sozinho parecia uma coisa, mas coletivamente parece que rompeu outras barreiras. Você é abençoado pela vida daquela pessoa que você está orando junto. Outro versículo é o Lucas, também, no capítulo 11, e o verso 1. Lucas 11, 1. Tá travando aí? Ou é? Foi? Lucas 11, 1. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus chamou as pessoas para orar. Jesus orou com as pessoas. E nesse processo de ver Jesus orando, os discípulos também tiveram um interesse em aprender. E disseram, Senhor, nos ensina. Eles queriam orar melhor, eles queriam orar corretamente, vamos dizer assim. Então, o segundo exemplo, que na importância da oração coletiva, é que ao orar com as pessoas, você aprende a orar melhor, você aprende a orar corretamente. Coletivamente você aprende, é mais pedagógico quando você ora com a comunidade, quando você ora de forma coletiva, assim como os discípulos aprendiam com Jesus. Terceiro texto, também em Lucas, o capítulo 22, o verso 39. 46, e a gente encerra o terceiro exemplo. 39, tá? 22, isso aí vai até o 46. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até os seus discípulos que estavam ali, e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não caiam em tentação. Então, o terceiro exemplo aí, motivo da importância dessa oração comunitária, essa oração coletiva, é que a gente vê Jesus num momento de angústia, num momento, muito conhecido esse momento, ao ponto de suar gotas de sangue. E mesmo nesse momento ele está ali incitando os discípulos a orarem. Estar com as pessoas, irmão,
nos ajuda na nossa fraqueza. Orar de forma coletiva vai nos dar um ânimo que às vezes a gente não tem. Que sozinhos parece que a gente não está conseguindo. Saiu aqui, pronto. Jesus está despertando eles, dizendo: bora, vamos lá, continua, vamos orar. Então, esse incentivo, usando Jesus como exemplo, nós temos esses 3 motivos. Primeiro, somos abençoados pela comunhão por aqueles que oram conosco. Somos abençoados pela vida espiritual deles. Segundo, aprendemos a orar melhor com aqueles que estão do nosso lado. Aprendemos a orar melhor com irmãos mais experimentados, irmãos mais velhos. Eu lembro que eu fui pregar na igreja ali no Aero Rancho, todo meio que, com perdão não perdão da palavra, mas não era bem isso, mas eu vou usar essa palavra, tá? Meio soberbo, meio arrogante. Fui lá, vou lá servir esses irmãos. Cheguei lá, eu tenho 43 anos, eu sei, não parece. Aí, cheguei lá, eu era o mais novo. Praticamente a Aline, que era mais nova. Mas, cara, e eu fui tomado por um constrangimento daquele senhorzinho. Eu já testemunhei aqui para vocês, né? Lembra? Aqueles homens e mulheres, cara, apaixonados por Jesus, fazendo aquela oração temorosa, sabe? E eu comecei a chorar muito, dizer: oh Deus, como eu sou idiota. Eu todo pá, achando que eu vim aqui pregar para eles e tal, vim servir essa comunidade. E eu que fui servido, e eu que saí de lá constrangido. Pela vida deles. Por uma oração que você ouvir, você fala: meu Deus, sente vergonha. Então, irmãos, nós somos abençoados quando oramos assim junto. E também somos motivados. E motivamos os outros também. Então, meus irmãos, além da vida de Jesus, e eu vou passar rápido aqui, mas nós temos a vida da igreja, começando em Atos ali. Uma igreja que foi marcada por tantos sinais, né? A gente sabe que tem um contexto para isso, um motivo para isso também. Porém, era uma igreja que buscava muito coletivamente em oração. A gente vê, por exemplo, no texto de Atos, no capítulo 1, no verso 14 e 15, exemplos de uma igreja que vivia em constante oração. Nessa constante oração coletiva. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 15, filho. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: 16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Tá bom aí. O que vai acontecer agora, depois dessa oração unânime, depois dessa igreja reunida e orando, vão ser uma série de coisas, que começa com a eleição aqui de Matias, sendo colocado no lugar de Judas, e vai para o Pentecostes, para aquele batismo poderoso do Espírito, e uma igreja que estava orando coletivamente. Então, Deus trazia poder espiritual. Ô irmão, você ainda acredita nisso ou não? Quando a igreja estava orando junto, Deus trazia, sabe, não é meio óbvio que é o que a gente deveria fazer quando a gente sente que está faltando poder? E a gente sabe que caminhar com o Senhor é servir fielmente
mesmo que você não sinta absolutamente nada. Eu não estou falando sobre sentir, sobre uma carência de sinais, não é isso. Eu estou falando que nós deveríamos, e nós vamos, em nome de Jesus, voltar à prática da oração coletiva e apresentar ao Senhor todos o mesmo clamor, o mesmo motivo, em benefício dos irmãos, em benefício da comunidade, em benefício da cidade. Quantos estão me ouvindo aí, meus irmãos? Atos 2, 42 e 43, textozinho conhecido por nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia o temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E 43, já foi? Em cada alma, isso. Tá bom, então 43. Então, assim como eles amavam, uma igreja que amava estar junto, amava a ceia, o partir do pão, eles amavam estar em comunhão, eles amavam as doutrinas dos apóstolos, mas eles também amavam as orações coletivas. Da mesma maneira que eles amavam ceiar, eles amavam orar juntos, irmãos. Então a gente não pode entrar num ritual de achar que ceiar é comer pão e tomar suco. Que partir o pão é partir só os elementos. Não, é partir a vida. É discernir o corpo. E isso nós fazemos coletivamente também. Aliás, só fazemos coletivamente. Ou você ceia sozinho? Antigamente era assim, né? O cara faltava o culto da ceia. Aí o pastor guardava a ceia para ele ceiar depois. Aí ele ia lá na cozinha da igreja, comia o pão, tomava o suco, fazia uma oração. Entende, irmãos? Entende? Que ritual mais vazio. Porque estamos acreditando que o poder está no pão e no suco. Acreditamos que o poder está no ritual. E o texto está dizendo, santa é a comunhão. Então não tem ceia delivery, não tem ceia sozinho. E esses irmãos amavam a ceia, amavam as doutrinas, da mesma forma que amavam a oração coletiva. Então, meus irmãos, temos Jesus como exemplo, temos a igreja como exemplo, temos as cartas depois dos apóstolos, passando já a oração coletiva como ordenança, como uma ordem para nós. Então nós temos esses exemplos. Devemos e precisamos estar disponíveis para orar uns pelos outros. Porque a que ponto a gente chega do problema do meu irmão não ser o suficiente para me orar com ele? Quem está me ouvindo? Vou falar de novo. A que ponto é a nossa relação? A que ponto o problema desse irmão é importante para mim? A que ponto o seu problema é importante para mim? A que ponto essa pessoa que o problema da pessoa que está do seu lado é importante para você? A que ponto? Será que pelo menos ao ponto de estarmos dispostos a orar junto? Então, quais as desculpas que estamos usando? Desculpas poderosas. E são poderosas o bastante para nos fazer ignorar o exemplo de Jesus, o exemplo da igreja, as ordenanças das Escrituras, como se não tivesse tanta importância assim. Quem está me ouvindo, irmãos? Então, vocês sabem, é uma coisa que eu nunca mais deixei de falar. Se Deus está fazendo algo na sua vida e não se estende, não alcança o outro, você tem que duvidar do que Deus está fazendo na sua vida.
Porque o Senhor vai te transformar para servir, vai te edificar para sustentar. Suportar uns aos outros não é, sermão, tolerar, não. Suportar é suporte, é dar o pezinho. Sobe aqui, ó. Então, irmãos, nós precisamos resgatar isso. Nossas visitas, nossos encontros, não deveriam terminar em orações, como os antigos faziam, ou como talvez você mesmo fazia antes. Confesso que às vezes eu fico constrangido de ser pego de surpresa num aniversário, num chá de bebê, e alguém diz assim: o pastor vai orar. E aí você fala: puxa vida, né? Mas como diz o outro, você tem que andar preparado, né? Mas o que acontece? A importância que damos para isso. Mas não podemos, sabe, é isso que eu estou querendo dizer, não podemos tratar isso como um mero ritual. Vai lá, abençoa aí, entendeu? Entrou para a programação essa oração aí, que quase ninguém está prestando atenção, que ninguém está concordando junto. É uma oração aí. Não podemos, não devemos ser assim. Sabe, eu compartilhava com o Marquinhos, a gente estava expondo as nossas dificuldades depois dessa série. Eu compartilhava com ele como que eu me peguei extremamente envergonhado. E o meu pecado era o pecado da mentira. Por quê? Porque às vezes alguém diz assim, ora por mim, ou ora pelo meu parente, ou ora, pastor, ora lá pela minha tia que está internada. E eu dizia, claro, vou orar. E aí, deixava para depois, às vezes não lembrava, às vezes não orava. E eu dizia, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. E depois disso, sabe, de ter o coração moído, eu falei, meu Deus, agora vou fazer igual os muçulmanos, vou parar na hora. Como ontem, né, o irmão me pediu para orar, para consolar a família que perdeu um ente querido. E eu respondi para ele, vou orar agora. E deixei o celular de lado, coloquei meu joelho no chão e chorei por aquela família que perdeu. E aquilo me fez bem, de lembrar que eu tenho a obrigação de atender na hora. Não, depois eu oro. Eu não sei se vocês estão me entendendo, eu estou expondo meu pecado aqui, irmãos, para que talvez sirva para você de alguma forma. Mas qual a importância que de fato estamos dando para a oração? Que importância ela tem na sua vida? A pergunta que eu fiz aquele dia lá, né, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a sua vida de oração? Já estou caminhando aqui, irmãos. Ao estudar o livro do Richard Foster, ele comenta sobre alguns exemplos. E a gente tem tantos. Eu queria ter tempo para falar de alguns, por achar tão legal. Porém, não tem esse tempo. Mas a gente conhece testemunhos bem famosos, como George Miller. Um homem que tinha uma lista, uma pilha de agendas, com 50 mil pedidos registrados que foram atendidos. 50 mil orações que ele dizia que foram atendidas. Aquele homem do orfanato, lembra? Que foi responsável por mais de 10 mil crianças órfãos. De fazer a famosa oração dele quando tinha 30 crianças, 30 meninas. Foi os primeiros que ele adotou. 30 meninas que não tinham pai, não tinham mãe. Ele levou para a casa dele mesmo, sem parceria nenhuma. Ele não recebia dinheiro, salário da igreja que ele pregava. E ele pegou e levou para... Sabe, ele foi chamado de irresponsável, ele foi chamado de tudo quanto é coisa.
Por quê? Porque ele dizia que ele ia depender de Deus. E hoje em dia você falar isso é complicado mesmo. Imagina na época dele, ele falou, não, depender de Deus, e eu não sou a favor de pobreza, de voto de pobreza, não é nada disso, mas eu acredito que o Senhor vai prover. E a oração, uma das famosas dele, é quando ele coloca as crianças na mesa, aquelas 30 meninas, e ele fala, vamos orar agradecendo o alimento, que não tinha. Vocês lembram disso? E aí, enquanto eles terminavam a oração, o leiteiro bateu na porta lá e disse, minha carroça quebrou, não posso levar, não posso perder esse leite, vou doar tudo para você. E enquanto o leiteiro ainda estava indo embora, o padeiro chegou e falou assim, olha, queimamos lá um pouco, tem muito pão, trouxemos para você. Comida que deu para praticamente um mês. Isso é uma, de tantas, 50 mil. Eu perguntei na semana retrasada, quem lembrava aqui de uma oração que foi atendida. O povo deu uma engasgada. Cara, 50 mil. Charles Finney, avivalista. Charles Finney chegava na porta da cidade, ele orava para que Deus quebrasse o coração das pessoas, que levasse as pessoas a arrependimento. E quando ele chegava, quando ele passava na porta dos bares, os caras passavam guardando as bebidas, jogando fora. Negócio surreal. Testemunho de Charles Finney. John Wesley, o que dizer de John Wesley? Conhecido como homem de oração. E o Richard Foster, ele cita o John Hyde, que era conhecido como Hyde que ora. Um homem que passava 10 horas do dia orando. 10 horas do dia orando. Todo dia. Então, irmãos, esses testemunhos são maravilhosos. Mas esses testemunhos, ao invés de nos encorajar, na verdade, ele acaba com a gente. Não são testemunhos inspiradores, não. Mas, por favor, fique sabendo uma coisa. John Wesley é John Wesley. Charles Finney é Charles Finney. Você é você, pelo amor de Deus. Então, Deus não chamou a gente para fazer uma coisa, nessa proporção de maneira coletiva. Todo mundo vai ser a mesma coisa. Não é sobre isso. Então, sim, temos esses testemunhos que devem nos inspirar e nos encorajar e nos exortar, mas no sentido positivo. E não gerar desânimo em nós e dizer, como que eu vou orar 10 horas por dia? E o fato que o que a gente está batendo em cima aqui, que não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade. Não vai adiantar nada você passar 3 horas orando lá e na hora que terminar a oração, brigar com a mulher, xingar não sei o quê, não perdoou o fulano. O que você passou 3 horas falando com você? E achando que estava falando com Deus. Quem está entendendo, pelo amor de Deus, o que eu estou falando? Não faz sentido algum, não é sobre quantidade. Oração não é para crente super poderosa, oração não é para super crente, oração é para gente fraca. Não é show, não é performance, é vida ordinária, basilar, vida cristã na prática. Eu ouvi uma irmã, nossa, pentecostal, arretada, irmã, e ela falou umas coisas e eu anotei, e ela disse assim, não espere nada melhorar para você orar, ore apesar de tudo. Não espere sentir vontade de orar para ter uma vida de oração, comece sem vontade mesmo. Não espere ficar mais santo para sentir que só agora você pode orar. Não, ore mesmo sabendo que você nunca será digno o suficiente. Não espere o sentimento de culpa passar para você orar. Ore mesmo se sentindo culpado. Não espere ficar livre da depressão para orar. Ore deprimido.
Não espere resolver todos os problemas primeiro, para depois falar com Deus. Ore em meio aos problemas. Não espere um sinal para orar. Ore mesmo que não aconteça nada, mesmo que ninguém lhe diga nada, você deve orar. Quem está me entendendo, irmãos? Falar de oração não é orar. Assim como falar de Deus não é falar com Deus. Meus irmãos, a oração ela é uma disciplina espiritual que de fato nos transforma. Uma disciplina, não uma emoção. Não oramos quando sentimos. Se você for esperar sentir para orar, você não vai orar. Ou você vai orar quando a coisa ficar bem apertada. Que são as nossas piores guerras que geram as nossas melhores orações. Mas nós estamos falando de disciplina, estamos falando de relacionamento com Deus. Um Deus que criou todas as coisas, que é Senhor de tudo. E você não está interessado em saber o que Ele tem para falar? Como o corpo precisa de alimento, a alma precisa de oração. Quem não ora se esfria, quem não ora se perde. A oração é um lugar onde Deus quebra o orgulho, trata as feridas, alinha as nossas vontades com a dele. Paulo disse aos Colossenses: perseverai na oração. Ou seja, a disciplina é constante. Perseverai. Eu quero encerrar falando sobre o presente do Evangelho. Esse presente maravilhoso. Irmãos, você quer ir mais profundo em Deus? Eu vou te falar. O Evangelho é a coisa mais profunda em Deus. O Evangelho é a coisa mais profunda em Deus. Nós recebemos um presente. E esse presente é o acesso. Antes de Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos inimigos de Deus, alvos da sua ira. Essa era a sua condição. Quando você pensava em prazer, não era Deus que você procurava. E talvez uns aqui até hoje não é assim. Quando você pensava em paz, não era Deus que você procurava. Você não encontrou o Senhor, Ele te encontrou. Antes de Cristo, nós não tínhamos o acesso à presença do Senhor. Quem consegue entender isso? Foi Jesus que nos reconciliou com Deus e com o próximo. Nos reconciliou com o Pai e nos reconciliou uns com os outros. Porque Adão, na primeira entrada do pecado, ele já chamou a Eva de essa aí. Era meu love. Essa mulher maravilhosa, Senhor. Osso do meu osso. Tutano do meu tutano, aleluia. Adão mó empolgado. Feliz da vida. Aí o pecado entrou, Deus falou: e aí, Adão? Ele falou: essa mulher aí, ó. Que o Senhor me deu ainda, né? Põe aquela culpinha básica em Deus também. Então, o pecado rompeu o relacionamento que tínhamos, o acesso que tínhamos com Deus, o acesso uns com os outros, e até com a criação, porque a terra passou então a produzir espinhos e abrolhos. Jesus, por favor, irmãos, eu já estou acabando, olha aqui para mim. Jesus nos reconciliou. Sabe como era antes? O sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, uma vez por ano,
com o sangue alheio e com tremendo as pernas, porque ele podia morrer lá dentro. Só ele, o sacerdote, ia até o lugar santo, mas só o sumo sacerdote passava o véu e entrava onde a presença de Deus estava, com o sangue alheio. E quando ele saía, as pessoas tinham que estar com alguém que esteve com Deus. Elas não estavam com Deus. Por favor, quem está me entendendo? Você vem aqui, você busca, sabe, o seu esforço é para estar com alguém que esteve com Deus. Você vem no culto para ouvir alguém que esteve com Deus. Porque Jesus quebrou essa barreira. Jesus rasgou esse véu pelo seu sangue e se tornou o único vivo caminho para acessarmos ao Pai. Irmão, olha aqui para mim, pelo amor de Deus. Você sabe o que o tabernáculo, sabe o que o véu queria dizer? Queria dizer assim, ó, você é pecador, seu lugar não é aqui. É isso que o véu queria dizer. Aqui você não passa. Deus é santo, você é pecador, e daqui você não chega. E agora Jesus rasga o véu, pega você, te leva no lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, com sangue alheio. Você pode acessar todos os dias, todas as horas, em qualquer lugar. E o que fazemos com esse presente, que é o acesso ao Senhor, assim como temos o acesso também de nos reconciliar. Por isso que não faz sentido algum a inimizade, a facção, as obras da carne, que é algo que você pode fazer, mas o fruto é o Espírito é o fruto que é produzido, que é gerado. Benefício dessa reconciliação. Eu não sei você, mas isso me constrange. Me constrange ao ponto de dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo com esse presente maravilhoso que o Senhor me deu, que é de poder ter acesso ao Senhor. Todo dia, toda hora, qualquer momento. Ô irmão, eu não estou falando de uma oraçãozinha 1,99, sabe? Que o coração não vai junto. Estou falando de reconhecimento da presença dEle. Temor da presença dEle. Aquilo que você não sai o mesmo, cara. Você não sai o mesmo. Você não tem como sair o mesmo. É impossível você sair a mesma pessoa. É um poder, cara. E dói saber que algumas pessoas estão tão longe, tão distante, que a oração delas é um áudio que elas mandam para um Deus muito ocupado, que quando puder vai responder. Não uma mesa posta, preparada. O que antes era inacessível, agora é um convite. O que custava vida e sangue de animais, agora é um caminho aberto pelo sangue do Cordeiro. O que era proibido agora é um privilégio. E a oração é um dos maiores presentes que Cristo nos deu. Se Jesus rasgou o véu para nos dar esse acesso, como que eu posso viver longe dessa presença? É como um palácio que vivia fechado, mas que agora o rei manda abrir os portões. E quem entra é beneficiado por tudo que tem nesse palácio.
Mas tem pessoas de fora ainda, mesmo com os portões abertos, passando necessidade. O que temos hoje, irmãos? Pessoas que estiveram com Deus ou que são carentes e terceirizam e precisam de pessoas que estiveram com Deus. O apóstolo João disse: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Quando Jesus veio, quando Jesus aparece no cenário, o templo estava funcionando. Lembra? Quando Jesus aparece, quando ele inicia o seu ministério, o templo está funcionando. Mas a presença de Deus está encarnada na terra. E os caras estão lá fazendo ritual ainda. Aprenderam a fazer culto sem Deus. Que o Senhor nos livre desse mal, irmão. De fazer um culto bonitinho, a música bem tocadinha, o pastor bem eloquente, uma oratória perfeita, tecnologias ao nosso favor. Só Jesus que não veio. Deus nos livre disso, irmãos. De aprendermos a fazer culto sem o Senhor, sem a presença dEle. Você pode fechar seus olhos e concordar comigo essa oração? Deus, santo e justo Deus, nós nos achegamos diante do Senhor, não em nossos méritos, mas somente por causa do sangue do Teu Filho, nós nos acheguemos ao Senhor. Nós confessamos, Senhor, que tantas vezes tratamos com descaso, descuido, aquilo que custou um preço tão alto. O acesso à Tua presença, Senhor. Perdão, Deus, por negligenciarmos a oração como se fosse opcional, quando na verdade é um privilégio comprado pela cruz. O Senhor poderia ter nos deixado nas trevas, o Senhor poderia nos manter longe, mas a Tua graça nos reconciliou consigo mesmo. Oh Deus, tem misericórdia de nós, desperta-nos, arranca a frieza do nosso coração, não nos permita desprezar aquilo que os santos antes de nós, os santos da antiguidade, ansiavam. Eles ansiavam por uma liberdade em falar com o Senhor, como filhos falam com o Pai. E nós temos esse privilégio. O Senhor nos ensina a orar, nos dá um coração quebrado, contrito, que não busca as próprias bênçãos, que não busca os seus próprios interesses. Livra-nos de transformar a oração em uma religiosidade morta, uma barganha. Nos dá vida, Senhor. Nos dá a vida de Cristo, nos dá a vida, nos dá o Espírito Santo em cada súplica nossa. E quando saímos desse lugar hoje, que não apenas testemunhamos, que ouvimos sobre oração, mas sejamos conduzidos a dobrar os nossos joelhos, a derramar lágrimas e a clamar por Ti em comunhão. Ajuda-nos a serem constantes todos os dias, não sobre quantidade, mas sobre qualidade. Por causa do Teu Filho amado, que rasgou o véu, que morreu e ressuscitou, nós oramos.